Quem eu sou? Vamos começar por essa apresentação. Meu nome é Ingrid Zigelko Emerick. Eu sou coach de carreira, especialista em carreira, consultora de RH, terapeuta, mentora. E vou estar falando hoje aqui com vocês a respeito de um assunto que muitos devem ter olhado e falado assim, mas isso tem a ver com carreira? Crenças. Isso é uma coisa que, na verdade, tem a ver com carreira ou é só, na verdade, de coach? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje à noite, né? Então, você que está entrando, vai dando uma curtida, vai me mandando uma mensagem para eu poder saber. Legal. Bom saber que já temos aí alguém junto com a gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente, na verdade, vai estar falando uma série de lives que vão estar acontecendo todas as sextas-feiras. Então, não perca. Sempre às 7 da noite, a gente vai estar aqui juntinho para poder falar de um assunto bem bacana. Vão ter vários assuntos, vão ter assuntos como networking, LinkedIn, vão ter assuntos como happy hour, sexta-feira, 7 da noite, tudo a ver, né? Happy hour. Dentre outros assuntos, como inteligência relacional, inteligência emocional. Então, a gente vai estar aqui conversando, falando um pouco desses assuntos, eu e você, e vai ser um prazer aí estar dividindo um pouco do que eu sei com você, né? Então, bora lá caminhar junto. Então, você que vai entrando, vai dando uma curtida, você que, na verdade, tá entrando, vai também colocando aí suas mensagens, vai dividindo aí. Vai ser um prazer trocar com vocês essa noite. Bom, o assunto de hoje, e que a gente vai estar aqui trocando, ele também vai estar gravado no YouTube, então você não se preocupe, né? Assim, poxa, Ingrid, perdi a live, ou poxa, eu entrei, na verdade, a live já tinha começado, e agora? Como é que eu faço? No worry, be happy. E a gente, então, tem tudo isso gravadinho para que você possa ver depois e acompanhar. Então, o assunto que a gente vai estar tratando hoje, ele é um assunto super relevante. O que você tem pensado a seu respeito? Suas crenças, elas estão te impulsionando, seus pensamentos, né? Eles estão te impulsionando ou eles estão te jogando para baixo? Vamos falar sobre isso? Como é que você, na verdade, hoje está se preparando? Então, só me apresentando para você, eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, uma especialista em carreira, focada no desenvolvimento humano, coach de carreira, mentora de coaches, terapeuta, né, trainer e, enfim, em sumo, o que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa focada no desenvolvimento humano, em ajudar as pessoas a desenvolver os seus talentos, e para mim vai ser maravilhoso estar aqui com você essa noite, desenvolvendo um pouquinho mais você. Né? Então, isso é fantástico, muito bom. Vai dando uma curtida, vai colocando aí sua mensagem para eu saber de onde você está vindo, para eu saber, na verdade, mais sobre você. É super importante aí para mim saber exatamente de onde você está vindo, quem é você, e também, mais só do que isso não, né? Só dúvida, que a gente está aqui para a gente trocar, conversar. Então, quais são os seus pensamentos atualmente? Quando você está indo para uma entrevista, como é que você está indo para se preparar para ela? Você está indo assim, não, super confiante, dizendo, não, eu vou conseguir, tudo a ver, cargo é meu, vaga é minha. Como é que você se vê no dia a dia? Quando você acorda de manhã, quais são os seus primeiros pensamentos a seu respeito? Você diz, não, eu sou capaz, né, eu mereço, eu sou muito boa. Ou você, na verdade, começa os seus dias e os seus pensamentos a seu respeito já logo duvidando de quem você é, da sua capacidade, das suas habilidades, achando que você é só mais um no meio da multidão. Me conta aí. Vai colocando aí nas mensagens para eu poder saber. Então, isso é muito importante. Como é que você hoje tem pensado o seu momento atual? Bom, uma coisa importante. E sobre isso que a gente vai começar a falar. Tudo na nossa vida começa num ponto. Um ponto dentro de você. Aqui. Então, é sobre esse ponto aqui que a gente vai começar a falar. O que na verdade, hoje domina a sua mente? Porque qual é a imagem que você hoje tem de você?
Como você se vê? Quando você se olha num espelho, quando você está diante de um entrevistador, quando você está no dia a dia se arrumando, como é que, na verdade, você se vê? Quais são os pensamentos que, na verdade, passam a seu respeito? Eu vou deixar para vocês, no final, 2 vídeos que eu gosto muito. E um deles, na verdade, era a propaganda da Dove. Eu não sei se vocês lembram, mas ela mostrava uma coisa que acontece muito na realidade. Eram mulheres, elas sentavam, na verdade, diante de uma pessoa que era um perito do FBI, e ele por anos fez desenhos, né, traços de pessoas, e elas sentavam ali e elas faziam uma coisa bem bacana. Elas descreviam o que elas eram. Aí, posteriormente, o que acontecia? Outras pessoas que estavam com elas também sentavam e descreviam a mesma coisa, as mesmas impressões que tinham tido a respeito daquela mulher. Você não vai acreditar, mas muitas mulheres tinham uma visão delas e os homens, ou outras mulheres, uma visão totalmente diferente. Ou seja, por aí a gente já começa o assunto de hoje. Nem sempre aquilo que a gente vê, a forma como a gente vê, é a forma como o outro está nos vendo e, principalmente, aquilo que emanamos, aquilo que, na verdade, de fato, pensamos, pode apostar. Não é só, na verdade, uma impressão que vai ficar em você. Vai ficar no outro também. Então, às vezes, as imagens que correspondem dentro de um espelho não correspondem, na verdade, com a imagem que nós somos. Às vezes, nos sentimos um patinho feio, mas nos vemos como um ganso. Mas, às vezes, somos um ganso e nos sentimos como um patinho feio. Às vezes, na verdade, somos uma maçã linda, maravilhosa, formosa, mas quando nos olhamos, nos vemos feias, gordas. Não é assim? Normalmente, é o que acontece nesse trocadilho aí da vida. Ou seja, aquilo que a gente imagina sobre nós mesmos não é exatamente o que nós somos. E é sobre isso que a gente vai estar falando. Porque como é que a gente pode ir para uma entrevista, falar tão convictamente sobre quem nós somos, falar tão convictamente sobre as nossas habilidades, os projetos que realizamos, com orgulho, se nós mesmos não acreditamos em nós? Lembra? Tudo começa num ponto aqui, dentro de você. Então as coisas começam a partir daqui. E como a sua mente hoje está? Como, na verdade, hoje você está processando as informações que se tratam a seu respeito? E o que você, na verdade, diz para você a seu respeito? Vamos lá? O que são crenças, então? A gente fala essa palavra, né? Dentro do meio do coaching, as pessoas falam muito de crenças. Então, assim, crenças e carreira, isso tem tudo a ver, Ingrid? Muito a ver, muito a ver. Sabe por quê? As crenças, elas são ideias, elas são pensamentos, elas são impressões que nós temos, né? E pelas quais nós vemos o mundo. Elas determinam aquilo que nós, por exemplo, focamos. Você quer ver uma ideia? Pensa em comprar um carro. Eu queria muito comprar um HB20. O que vai começar a ver? Você vai começar a ver HB20 por tudo qualquer lugar. Não vai ser? É exatamente isso que acontece. Porque as crenças, elas são esses óculos. Os óculos que determinam, ou seja, a lente pelo qual eu vejo o mundo. É algo que eu acredito que seja verdade. Elas são instaladas, grande parte das vezes, na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa infância. Né? Até mais ou menos os 10, 12 anos, 15, você tem aí informação, na verdade, dessa pessoa. E essa pessoa, então, ou seja, o que ela escuta, o meio pelo qual ela percebe o mundo, essa interação com esse mundo vai formando essas crenças, e são essas as crenças que depois determinam a forma como eu olho as coisas, como eu olho, inclusive, para mim mesma. E essas crenças, muitas vezes, elas nos limitam. Sabe por quê? Pensa num elefantinho. Assim que ele, na verdade, nasce, né? E normalmente, quando eles estão, por exemplo, num circo, e enfim, não vamos entrar aqui em todos os aspectos a respeito do cuidado com os animais. Eu amo animais, eu tenho um cachorro, sou apaixonada pela minha piquitita. Então, assim, por favor, não estamos entrando nesse aspecto. Mas
fixa comigo nessa imagem. O elefante pequenininho, normalmente, ele é preso com uma das patas numa estaca. Conforme ele vai crescendo, por mais que aquele elefante tenha uma força gigantesca, basta o quê? Basta, na verdade, a pessoa prender ele de novo com uma pequena estaca, num pequeno fio, atrelado à sua pata forte, e ele acredita que ele está o quê? Parado, e que ele está preso e que ele não pode se movimentar. Isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente está preso. Muitas vezes a gente está preso a fios invisíveis, presos a ideias e fatos que nos levam a pensar: isso não é para mim, eu não consigo, nada é fácil, os outros são melhores que eu não tenho facilidade para isso, porque muitas vezes nós nos sentimos assim, limitados, pequenos diante das situações. Mas isso tudo, essas crenças que nos apresentam e que fazem a gente ver o mundo através delas, essas crenças muitas vezes elas nos limitam. Assim como muitas vezes a gente se sente aprisionado por um pequeno fio, limitado a um espaço, acreditando que a gente não tem força para derrubar, para poder fazer, para poder conquistar. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Ou seja, sobre esses pensamentos, sobre essas ideias que a gente tem a nosso respeito, esses óculos pelos quais a gente vê e olha o mundo e que determinam aquilo que muitas vezes a gente acredita que a gente é. E aí? O que você acredita que você é? Você já pensou nisso? Bom, vamos falar um pouco de como que essa construção, na verdade, ocorre. Nós somos seres relacionais, né? Nós fomos concebidos para nos conectar. E é isso que traz propósito, sentido para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Nós somos seres que, na verdade, amamos a conversa, o diálogo, o pertencimento a grupos. Por mais que às vezes gostemos de trabalhar sozinhos, ainda assim gostamos de estar com pessoas. Pessoas, na verdade, sempre nos ajudam, nos impulsionam, mas também muitas vezes falam palavras para a gente que a gente carrega, guarda com a gente e a gente acredita nelas e a gente, na verdade, carrega essas crenças, essas ideias, esses pensamentos que limitam. Porque a gente é fruto. A gente é fruto das nossas relações familiares, a gente é fruto das nossas amizades, a gente é fruto dessas conexões, né, que fazem o nosso dia a dia, né? Nós estamos numa sociedade, né? Então, essas relações, essas conexões, às vezes são atritos, às vezes, na verdade, fluem de uma maneira tranquila, mas elas, de alguma forma, sempre nos marcam, né? Já diria o Pequeno Príncipe, né? Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. E muitas vezes, como nós cativamos? E como somos cativados? Isso nos marca e determina muitas vezes o olhar que nós temos para nós, a respeito de nós mesmos. Bom, aí a gente pode estar falando, Ingrid, mas assim, é impressionante. Toda vez que a gente fala, na verdade, disso, parece que a gente só tem que falar, na verdade, então agora, de tudo que é bom, né? Enfim, as coisas, na verdade, que a gente então não gosta, a gente não deve olhar. É isso que você está falando? Não. A gente vive, sim, numa ditadura da alegria, numa ditadura da felicidade. Há anos atrás, a Veja fez um texto fantástico falando sobre Brasil, o país do tudo bem, ou seja, numa imposição que é dada a todos nós, precisamos estar sempre sorrindo, precisamos estar sempre felizes. O Facebook, na verdade, nos pergunta, e normalmente o que respondemos a ele é sempre fotos maravilhosas, de grande sorriso, e a gente, na verdade, conta as nossas alegrias, mas a gente não fala das nossas dificuldades. E é sobre elas que eu quero falar hoje, porque são elas que muitas vezes nos limitam,
São elas, muitas vezes, que não nos ajudam na nossa recolocação, porque como o entrevistador vai acreditar na gente se nós não acreditamos em nós mesmos? Como muitas vezes o nosso cliente vai fechar com a gente se nós não acreditamos em nós mesmos? Ele vai olhar e falar assim, isso não está me parecendo verdade. Porque a gente deixa transparecer. A gente mostra quando a gente está convicto e quando a gente não está. Então, mesmo diante dessa ditadura da alegria, mesmo dentro dessa ditadura do sucesso, em que a gente, na verdade, parece que tem que viver numa vida perfeita, num mundo ideal, à prova de bala, né? Nós temos que ser aí perfeitos e à prova de bala, conceitos que se tornam aí extremamente sedutores, eles não existem. Sabe por quê? Na realidade, nós somos pessoas. E pessoas são pessoas humanas. E humanas no sentido de que nós somos imperfeitos. Uma coisa é certa, não tenha dúvidas disso. Nós nascemos protagonistas. Nós, na verdade, temos identidade. Olha para uma criança. Muitas vezes eu trato, né, enfim, de pacientes e às vezes escutando também os meus clientes de coaching, eles contam para mim coisas que na verdade seus filhos falam e fazem. Repara, super protagonistas, independentes, né? Ou seja, a gente na verdade escuta dos nossos filhos posicionamentos muito convictos, muitas certezas, né? E nós nascemos também assim. Mas aonde ficou esse protagonismo? Aonde ficou, na verdade, essa pessoa segura, que falava de maneira destemida? Aonde elas ficaram? Aonde? A gente, conforme, na verdade, vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente, na verdade, vai sendo podado, a gente, na verdade, vai sendo limitado. A gente, muitas vezes, vai sendo preso por fios invisíveis, simples, mas que limitam e fazem a gente acreditar que a gente não é capaz. E a gente carrega isso com a gente. E é isso que acontece muitas vezes. É isso que muitas vezes, por exemplo, faz com que o colega do lado já tenha crescido na carreira e eu não. Porque eu olho para mim e falo, não, eu não sou muito boa, né? Eu não tenho todo esse conhecimento, eu não tenho a segurança, a autoconfiança, um amor próprio. Muitas vezes é isso que nos embarrera, é isso que nos impede, na verdade, de brilhar. Então, duas coisas super importantes que eu vou te contar. A primeira delas, você é único. Igual a você não existe. Então, não há concorrentes com alguém que tem tantas características, tantas peculiaridades e que no mundo inteiro, se a gente for rodar, não existe igual. Então já comece acreditando nisso e carregue isso com você. Diga isso para você todos os dias. Eu sou único. E frente de algo único, não há concorrência. Então, começa por aí. Acredite no seu valor. Você e igual a você, não há. Você é único. É um indivíduo. Isso é muito importante. E é esse senso de protagonismo que as crianças têm. Elas carregam, na verdade. Mas aí elas vão escutando a gente falar assim, não fala desse jeito. Meu filho não pode gritar. Meu filho não fala com tanta imposição. E a gente, na verdade, vai começando a fazer ela acreditar. As relações, que não só das famílias, mas dos amigos, da sociedade em si, muitas vezes vai nos fazendo acreditar de que nós não somos tão inteligentes assim, tão talentosos assim. E aí, quando a gente está diante de uma entrevista, às vezes é mais fácil falar daquilo que nos limita do que naquilo que nós somos bons. Na verdade, às vezes é tão difícil falar de tudo quando se trata de nós mesmos. Já reparou isso? Isso é uma crença. E é sobre isso que a gente vai começar a falar. Primeiro passo, muito importante, para a gente trabalhar de uma maneira ampla esse assunto.
no trabalho, sobre performance, sobre você acreditar quem você é para você conseguir alcançar o que você sonha. Viva plenamente. E viver plenamente significa olhar com mais amor para você. Se aceitar, se perdoar, abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio, em que você entende que você tem limites, mas todos nós temos, que na verdade temos capacidades, todos nós temos, mas que eu sou único, único. E com essa unidade não há concorrência. Isso é um ponto importante. Segundo ponto também super importante, aceitar e perdoar. Não importa o que você fez hoje, não importa o que você deixou de fazer. Fale isso para você mesmo sempre. Eu posso, eu tenho valor, eu consigo. Eu consigo. Eu sou imperfeito, sim, às vezes eu tenho medo, todos nós temos, mas isso não muda a verdade de que eu sou corajoso, de que eu sou merecedor e que eu mereço ser amado e ser aceito. Isso, na verdade, é começar a viver. A gente precisa, na verdade, olhar a vida também por esse parâmetro. E eu não estou, na verdade, aqui negando os sentimentos. Por favor, gente, sou terapeuta. É preciso sentir as dores. Mas há tempo para tudo. E há tempo também de sorrir. E há tempo também de acreditar. E a gente precisa vencer, na verdade, as batalhas do dia a dia. Então, viver é aceitar. Viver é arriscar. Amar, na verdade, é um risco. E a gente ama muitas vezes o que faz e se desilude com o nosso trabalho. A gente aposta as fichas numa empresa e depois, na verdade, é desligado. Mas também isso não é único. Existe também um momento de promoção. Existe também os elogios que são dados. Então, valorize as coisas na mesma medida e na mesma proporção. Porque muitas vezes a gente dá mais valor para o que é ruim do que para o que é bom. Então, entenda bem. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à felicidade e dizer que você tem que sair daqui sorrindo, feliz da sua vida e não sofrer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você o seguinte: viva cada momento. E viver cada momento significa rir quando tem que rir, chorar quando tem que chorar, viver plenamente, olhar com amor para você, aceitar, perdoar e abraçar a vida a partir de um amor que você vai ter com você mesmo, de uma compreensão que você vai ter com você mesmo. Então isso é muito, muito valioso. E essa vai ser começar a chave da gente começar a trazer esses pensamentos. Ou seja, trabalhar, na verdade, as nossas crenças, que até então pareciam ali escondidas, ou parecia muitas vezes, por exemplo, incapacitantes, ou muitas vezes depreciativas, de que eu não acredito, eu não consigo, eu não sou inteligente, eu não sou bom para isso. A gente já não repetiu? Eu já falei isso de mim. Você nunca falou? Eu já falei. Mas como é que eu trabalho isso hoje? Como é que, na verdade, a gente precisa trabalhar? Começar aqui, ó. Pensar. O sucesso, na verdade, da nossa carreira, o sucesso da nossa vida, a chave, na verdade, da nossa alegria, tá a gente em fazer a virada. Tá a gente em pensar, eu não vou fazer, eu não consigo fazer, eu quero fazer, como eu posso fazer, eu vou tentar fazer, eu consigo fazer, eu vou fazer, eu fiz, eu consegui. Tudo começa nesse ponto aqui. E aí, esse ponto é que a gente precisa trabalhar. Pensar é a chave do nosso sucesso. O que pensamos sobre nós é o que acreditamos sobre nós. Então, a pergunta-chave: no que você tem acreditado a seu respeito? Quais são os pensamentos que você hoje diz a seu respeito? O que, na verdade, hoje ocupa o seu pensamento? E aí? Vai dando uma curtida, vai me dizendo aí o que hoje anda passando sobre a sua cabeça. Vai compartilhando hoje aí. Porque como conseguir um emprego?
se eu mesmo não acredito que eu consigo? Como conseguir uma promoção se eu não acho que eu tenho talentos? Como, na verdade, conseguir ser uma diferença na sociedade se eu não consigo ser diferença na minha própria vida? Como? Aqui. Tudo começa aqui. Então, que tal a gente experimentar uma coisa hoje? Experimentar começar a acreditar na gente. Tente. Você não faz ideia do que você é capaz. Tente. Você não faz ideia do quanto você tem de capacidade. Você é um ser humano, um ser relacional. Você, na verdade, é um ser que vive em sociedade. Você é um ser que hoje tem seus talentos. Você é único. Único. Então, acredite na sua capacidade. Igual a você, não existe outro igual. Steve Jobs diz uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: seu tempo é limitado. Gente, há tempo para todas as coisas. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Há tempo também de trabalhar os nossos pensamentos. E a vida, ela tem uma finitude. Nós nascemos, crescemos e um dia ela acaba. O tempo é limitado. Então, não desperdice o hoje. Não desperdice o hoje. Viva a vida que você tem e não a vida de outras pessoas ou que outras pessoas disseram a você que é a sua vida. Isso é muito importante. Ele diz numa frase assim: não deixe se aprisionar pelo dogma de que é viver segundo os resultados dos pensamentos de outras pessoas. Não deixe o barulho da opinião dos outros sufocar a sua própria voz. Eu vou repetir porque eu acho isso tão precioso. Não deixe o barulho da opinião dos outros sufocar a sua própria voz. O que você acredita a seu respeito? Há quanto tempo você não se escuta? Há quanto tempo você não escuta a sua alma, o seu pensamento? Essa é a chave para você, na verdade, fazer diferença, ir além, fazer a conquista que você sonha. Comece hoje escutando você. Você vai ficar impressionado com a sua capacidade. Vamos fazer esse pacto? Vamos fazer esse acordo? Vamos fazer exatamente esse exercício a partir de hoje? Pare alguns minutos do seu dia e escute essas vozes. Escute e não deixe elas serem sufocadas exatamente pelo que as pessoas disseram que você é. Quem você é? Como é que a gente pode, então, trabalhar isso? Eu vou dar 3 passos simples para a gente, na verdade, começar a trabalhar isso. Entenda, eu falei 3 passos simples. Eles não são únicos, existem outros, existem outras técnicas e às vezes a gente precisa de mais cuidado e às vezes a gente precisa de mais tempo. Mas comece. Dê o primeiro passo. Então, como é que a gente pode começar a acreditar em nós mesmos? Como que a gente pode começar a trabalhar melhor essas crenças? A primeira delas, identifique quais são essas crenças que hoje estão te limitando. O que hoje você está dizendo para você a respeito do que você não acredita, a respeito do que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não é merecedor? Comece a ouvir isso. E o primeiro passo para você, na verdade, vencer é escutar. É você escutar, identificar. Anote essas crenças que você faz a seu respeito num papel. Escreva seus pensamentos. Escreva os pensamentos que você está tendo a respeito de você mesmo. Essa é a primeira forma. Então, quer saber o primeiro passo para poder, na verdade, começar a entender como chegar lá? Ouça o que hoje você está dizendo a você. Anote essas crenças. Anote as palavras que você, na verdade, diz a você mesmo.
Os pensamentos que te vêm à mente quando você pensa no que você quer, nos objetivos que você quer. 2, muito importante. Entenda quais são os sentimentos que estão relacionados a essa crença. Quando você lembra de ter escutado e aprendido isso, quando foi? Quando que você ouviu isso pela primeira vez? Desde quando você acredita que você não é capaz de fazer isso? As críticas, as situações constrangedoras, os nossos traumas, as nossas histórias. Lembra, nós somos seres relacionais, a gente se conecta com pessoas e às vezes essa conexão ela gera atrito. E essas histórias, contadas muitas vezes pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelos nossos tios, padrinha, padrinho, muitas vezes elas nos ajudam a ouvir e entender de onde surgiu isso. Então, a primeira coisa, anote as coisas que você tem pensado a seu respeito. Segundo, tente relacionar isso com os sentimentos que você tem. Muitas vezes, quando eu digo para mim que eu não sou boa, imediatamente eu estou, na verdade, gerando em mim um sentimento de incapacidade. Gerando em mim um sentimento de frustração. Gerando em mim um sentimento de que eu não sou feliz e eu não nasci para ser feliz. Você já escutou alguém dizer isso? Isso é uma crença que essa pessoa tem dela. Acredite, muitos têm. Então, é uma coisa importante. Entenda de onde, na verdade, vêm esses sentimentos e o que, na verdade, essas crenças, o que esses pensamentos hoje trazem de sentimentos. E qual foi a origem deles? Quando que você lembra ter escutado isso pela primeira vez? Eu gosto muito, e eu vou dar para vocês 2 exemplos que são, para mim, assim, marcantes. Quando o Pequeno Príncipe faz o desenho lá dele, maravilhoso, de uma cobra que engoliu um elefante, e ele apresenta isso para os adultos dizem para ele, por favor, seja qualquer coisa menos desenhista, matemático, historiador, porque você é muito, muito fraco nisso. Opa, acabou de instalar uma crença. Eu não sou bom desenhista. Você lembra de um filme chamado A Procura da Felicidade, com Will Smith? Eu acho fantástico, porque tem uma cena em que ele nota que ele, na verdade, impõe uma crença para esse filho. Eles estão jogando basquete, e aí ele pega a bola e arremessa, e acerta, e ele é bom. O filho dele vai, e é uma criança pequena. Lembra, as nossas crenças, normalmente elas se alojam dentro dos nossos pensamentos, na nossa infância, na nossa adolescência. E ali, aquela criança começa a bater ali a bola de basquete e arremessa. Mas ele não acerta. E aí, o que aquele pai faz imediatamente? Ele diz para ele assim, meu filho, olha, seja qualquer coisa, menos jogador. Você não é bom nisso. Aquela criança pega a bola e joga a bola pro lado. Ela não gosta de ouvir aquilo. Ela internalizou aquela crença e falou, eu não sou boa. E aí ela pega e joga a bola. E olha que coisa fantástica. Ele nota. Ele nota que ele fez algo que ele não deveria ter feito com aquele filho. Ele disse àquele filho que ele não tinha capacidade de aprender, a se desenvolver, de que ele podia ser sim um jogador. Aí o que ele faz? Ele puxa esse filho com amor e diz para ele, nunca deixe que alguém diga que você não consegue alguma coisa. Se você quer, você consegue. Opa, reverteu a crença. Opa, reverteu o pensamento. A partir daquele momento, então, ele abraça a bola e aceita. Que às vezes ele vai precisar de um pouco mais de tempo, um pouco mais de treino. E muitas vezes a gente faz essas comparações meio injustas a nosso respeito.
A gente olha para quem está há 50 anos na carreira, a quem já, na verdade, já chegou numa posição em que eu quero, e aí eu olho e falo assim, mas eu não tenho capacidade. Mas olha para trás. Nem sempre essa pessoa foi assim. Ela fez o quê? Ela se desenvolveu. Quem disse que quando ela começou, ela não era igual a você? Ou às vezes até pior? Então acredite em você. Então, o primeiro passo para a gente começar a trabalhar melhor esses pensamentos e acreditar melhor em nós mesmos. Escreva esses pensamentos que vão vir sempre a seu respeito. Pare um momento do seu dia e comece a escrever a respeito deles. Segundo, muito importante isso, tente encontrar quais são os sentimentos que estão relacionados e a origem deles. Quando você lembra de ter escutado isso pela primeira vez? Aonde essa crença foi instalada? Aonde te disseram que, na verdade, você não era bom? Que você, na verdade, não tinha capacidade? Aonde foi isso? Lembre, tente lembrar do sentimento, da dor. É olhando e enfrentando e não fugindo que a gente consegue conquistar. É olhando com amor. É abraçando a dor que eu consigo administrá-la e trabalhar isso e acreditar de novo. Terceiro passo e último, para a gente já finalizar a live. Escreva na primeira pessoa como você hoje já fosse conquistador desse fato. O que eu quero dizer? Eu não consigo um emprego porque eu não tenho capacidade, porque eu não sou bom, porque eu não mereço. Eu ainda não consegui a promoção que eu preciso, que eu quero, que eu almejo, porque eu não tenho habilidade, porque eu não tenho capacidade, porque vai para todo mundo, menos para mim. Você vai escrever de novo essa frase, mas você vai substituir essa crença limitante por uma crença fortalecedora. Então, se você fala para você, eu não vou conseguir, porque com essa estatística a respeito do Brasil, né, de quantos desempregados existem, de quantas pessoas existem desempregadas, está todo mundo desempregado, então eu também não vou conseguir. Reescreva. Eu vou conseguir um novo emprego porque eu sou único, capaz e tenho conhecimentos que fazem de mim um ser, uma pessoa diferencial. E aí você vai fazer algo fantástico. Lembra aquilo que o Steve Jobs disse? Pare de ouvir as vozes que sufocam a voz que está dentro de você. Escute essa voz que está dentro de você e que está te falando coisas que hoje refletem nas suas ações no dia a dia. Escute, escreva, tente relacionar os sentimentos que elas trazem. Quando você começou a acreditar nisso, e reescreva e leia para você mesma todos os dias. Leia, eu vou conseguir a promoção dos meus sonhos porque eu sou determinada, porque eu sou empenhada, porque eu tenho capacidade de aprender, de me desenvolver. Faça isso todos os dias. E eu quero ver. É uma aposta. Se as coisas não vão começar a mudar na sua vida. Vamos fazer esse acordo? Se você está aí assistindo e vai fazer esse acordo comigo, dá um joinha, dá um curtir, dá um amei, para eu poder saber que a gente tem um acordo, eu e você. Show! Muito bom! Então, para finalizar, ouça essa frase que eu vou ler para você. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Novo relacionamento, novo casamento, novo emprego,
uma promoção, entra na arena. Entra, respira fundo e entra na arena. Entra. Em vez de você se sentar à beira do caminho e viver as críticas e os julgamentos, ouse aparecer e deixar que vejam você. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser mesmo sendo imperfeito. Isso é viver com ousadia. Podemos combinar então assim? A gente fecha essa live exatamente isso. Com essa ideia. Respira fundo e entra na arena da sua vida. Seja protagonista, pegue, na verdade, o controle da sua vida nas suas mãos. Chega de sentar na arquibancada e ouvir dos outros a escalação que o seu time deveria ter. Não! Escale você. Arrisque, erre, aceite, perdoa, comece de novo. Não sente à beira do caminho e viva, ouvindo e dando vozes, dando escuta às vozes externas. Escute você. Aceite, escreva, reescreva, leia e acredite, viver é um ato de risco. Não é para poucos. É para todos que desejam arriscar e ousar. Ousar serem imperfeitos. Ousar dizer não sei. Ousar dizer quero aprender. Ao invés de dizer não tenho capacidade de. É assim. Então, o tema que a gente estava falando hoje é: o que eu penso a meu respeito? As minhas crenças, elas me limitam ou elas me impulsionam? Eu espero que a partir de hoje, o que você acredite a respeito de você impulsione você a viver, a arriscar, a acreditar em você. Acredite. E você vai ver. É uma sementinha. Plante. Regue todos os dias. E você vai colher os frutos. Beijo para todos. Gratidão a todos vocês que entraram, curtiram, estão aqui comigo sexta-feira de noite. E agora vivam. Vão e abracem a vida e vivam a vida com tudo que há para se viver. Isso é ser vulnerável. Isso é ter coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Beijo e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!